meados do século XIX, quando os homens públicos de então resolveram levar adiante a construção de um prédio para a casa de câmara, júri e cadeia, eles não imaginaram que esta construção entraria definitivamente para a história política administrativa de Cachoeira do Sul. Hoje vamos conhecer um pouco da história da Casa de Câmara, Júri e Cadeia. Estamos diante da Casa de Câmara, Júri e Cadeia, cuja construção era um sonho antigo dos primeiros vereadores de Cachoeira, lá em meados do século XIX, aliás, no início do século XIX, mais precisamente a partir do dia 5 de agosto de 1820, quando o município de Cachoeira foi instalado e nós nos emancipamos de Rio Pardo. Os vereadores, que naquela época eram em número de 3, sonhavam com uma casa própria, onde pudessem realizar as sessões, as suas reuniões para decidir todos os negócios do município. Como não havia uma casa própria, eles precisavam despender recursos com o aluguel de casas, tanto para as suas sessões, que eram as reuniões, não é, dos vereadores, quanto para a cadeia. Precisava também de um espaço para abrigar as pessoas que transgrediam as leis naquela época. Assim, o sonho era ter uma casa que pudesse abrigar num único espaço as sessões da Câmara, as sessões do Júri e da Justiça, as acomodações para os presos e até a residência para o juiz. E assim surgiu a história da construção desse imponente prédio. A primeira referência documental à construção desse prédio é de 1831. Na verdade, os vereadores de então tinham uma preocupação específica com a cadeia, porque a casa onde os presos eram abrigados, que era uma casa alugada, oferecia péssimas condições de seguridade. Então, em 1831, os vereadores solicitaram à presidência da província uma planta para a construção de uma casa que abrigasse as sessões e a cadeia. Esta planta foi encomendada a João Martinho Buffi. E depois deste período, muitas tratativas foram feitas para conseguir os recursos para a construção. Só que veio a Revolução Farroupilha, em 1835, movimento revolucionário que levou 10 anos, envolvendo a província num estado de comoção geral, recursos mínimos, a construção foi abortada. Depois do término da Revolução Farroupilha, lá pelos idos de 1849, os vereadores começaram de novo a se movimentar para construir a tão sonhada casa para as suas sessões. Passaram-se os anos, muitas tratativas e, finalmente, em 1860, houve a autorização para a construção da Casa de Câmara, Júri e Cadeia. A planta previa a construção de um sobrado, como de maneira geral eram as casas de Câmara, Júri e Cadeia, em que no primeiro andar funcionasse a cadeia e a guarda municipal e no andar superior as sessões da Câmara e as sessões do Júri. E assim foi, então, aprovada esta Câmara e em 1861 começaram as tratativas para saber quem iria construir este prédio. E aí, a única proposta apresentada foi do vereador Firminiano Pereira Soares. Se fosse nos tempos de hoje, telespectador, provavelmente isso não poderia acontecer, porque a construção da casa seria feita por um membro da Câmara, o vereador, que, além do mais, era proprietário de um dos terrenos do local decidido para a construção da Casa de Câmara, Júri e Cadeia. O local que foi escolhido na época, previamente, não é, e depois aprovado pelo empreiteiro, foi
na travessa, que se chamava Rua Travessa, ao lado direito do teatro, que existia aqui ao lado do que hoje não é, são os jardins da Prefeitura Municipal, do Paço Municipal, e que fosse em direção ao Amorim. Então é exatamente esse espaço aqui. E o Firminiano era proprietário de um dos terrenos nesse local. Hoje isso não aconteceria, porque a legislação de hoje não permite. E a própria legislação da Câmara naquele período, naquela época, pelo seu regimento interno, também tinha restrições a esse tipo de situação. No entanto, a proposta do Firminiano foi a única aceita, a única apresentada. Então, ou era aceitar que o Firminiano fosse o construtor, ou era, não é, esperar, dentro de todo o sistema da época, de uma burocracia muito lenta, que outro empreiteiro se apresentasse para fazer uma obra ao custo de 26 contos de réis. Então, Firminiano Pereira Soares aceitou o valor que era proposto, mediu e esquadrinhou o terreno e começou todo o processo de desapropriação para a construção, então, deste belíssimo prédio. A construção em si começou em 1861 e foi até o início de 1865. No frontão do prédio se pode perceber o ano de 1864, que foi o ano de oficialização da entrega do prédio. No início de 1865, havia ainda pequenas obras que eram de acabamento do prédio e que não comprometiam a sua conclusão final. O prédio da Casa de Câmara, Júri e Cadeia tem dentro da sua história um fato muito interessante. O interesse da construção dele era tanto e a necessidade era tão grande que na época em que foi contratada a fatura da obra, que era assim que eles diziam na documentação da época, todos os vereadores de alguma forma colaboraram para que a obra acontecesse da forma mais rápida possível e com o máximo de economia, para que o Firminiano Pereira Soares, construtor, pudesse, ao final da construção, ao final da sua obra, receber tudo que lhe era devido por direito. Assim, o próprio Firminiano, que na época também era quem alugava a sua casa para as sessões da Câmara, abriu mão do aluguel durante todo o período de construção da casa. Isso gerou uma economia muito grande. E a Câmara, para retribuir, digamos assim, este favor imenso que o vereador Firminiano Pereira Soares estava fazendo, se responsabilizou pela manutenção da casa, que era dele, que deveria ser alugada para as sessões da Câmara, e pagava então a 10ª municipal, que era o correspondente hoje do nosso IPTU, o Imposto, né, Predial e Territorial Urbano. Além do Firminiano Pereira Soares ter colaborado desta forma grandiosa para que a obra acontecesse, outros vereadores também fizeram a sua parte. O médico de partido, que era o médico que prestava serviços à Câmara e que também era vereador, Juvencio Cardoso da Cunha, durante todo o período de construção deste prédio, ele franqueou todos os seus serviços de atendimento aos pobres, porque essa era uma das atribuições da Câmara, prover o atendimento médico das pessoas que não pudessem pagar por eles. E o vereador Dr. Juvencio Cardoso da Cunha fez isso durante todo este período, além de ele mesmo preparar, o que era uma prática da época, as bolas para matar os cães vadios que andavam pela vila. Hoje a gente acha isso uma coisa muito errada, mas na época era uma prática. Todos os cães vadios tinham que ser contidos pela Câmara e eles elaboravam então as ditas bolas para a matança dos cães. Todas essas ações, além de outras, como vereadores que adquiriram materiais das casas que foram destruídas no momento da desapropriação, vereadores adquiriram estes materiais e esses recursos voltaram para a Câmara. Então, este prédio nasceu de uma grande vontade e de uma grande união de esforços para que ele acontecesse.
E essa mesma união de esforços a gente vê nos dias de hoje pela recuperação desse belíssimo espaço.